Glória a Deus. Eu saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, permaneça de pé. Peguei alguns aí, não foi? Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo de número 24, né? E o versículo de número 15. Josué 24 e 15. O texto áureo nosso já foi pronunciado aqui nesta manhã. Mas ler a palavra de Deus é sempre bom. A parte B do versículo, a parte final do versículo aí, se você puder acompanhar junto comigo, diz assim a palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Se você tem em mãos aí o seu boletim do estudo de hoje, acompanhe, faça anotações, escreva na sua Bíblia, rabisque a sua Bíblia e aprenda daquilo que Deus tem para nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por compartilhar desse momento de louvor e adoração com os irmãos, onde nós podemos adorar o nosso Deus e sermos edificados na palavra de Deus. Agradecer ao nosso pastor por sempre nos promover oportunidades de aprender, e eu digo aprender porque quando a gente ensina é quando a gente mais aprende, né? Porque a gente tem que estudar para poder ensinar. Então, Deus nos abençoa, o Espírito Santo de Deus nos alimenta, nos ensina, glória ao nome de Jesus. O nosso estudo hoje, irmãos, tem por título, você tem aí, a arca em nossa casa. E a Bíblia nos mostra um rapaz que, quando o rei Davi recupera a arca da aliança, né? A arca do Senhor, e leva ela de volta para Jerusalém, a Bíblia mostra que essa arca foi para a casa de uma pessoa. E a Bíblia relata que, por causa da presença da arca dentro da casa dessa pessoa, Deus abençoou a vida daquele homem. Deus abençoou a vida daquele homem. E eu sei que todos nós buscamos ser abençoados por Deus. E uma das maneiras que nós temos de assegurarmos que Deus vai seguir nos abençoando, cuidando de nós, nos livrando de situações ruins, nos ajudando a atravessar momentos de dificuldades e problemas, é ter certeza que a arca está dentro de casa. É ter certeza que a arca de Deus está na sua, na minha casa, na nossa casa. E hoje nós temos aqui instruções bem práticas a respeito da vida devocional familiar. E eu queria começar com uma consideração bastante importante, e em especial aos meus amigos, irmãos, cavalheiros, homens. Muito do que nós vamos aprender aqui, meus irmãos, talvez você não tenha, é até sugerido no nosso estudo que você não faça tudo, né? Que você envolva a sua família no que nós vamos fazer. Mas a responsabilidade que isso seja feito é sua, meu irmão. A responsabilidade de que as instruções da palavra de Deus, conforme nós vamos aprender aqui, sejam
desenvolvidas, levadas adiante dentro do seu lar, a responsabilidade disso é sua, meu irmão. Homem, cavalheiro, chefe da família, aquele que Deus colocou e instituiu e lhe deu autoridade como sacerdote do seu lar. Não espere a sua esposa ser a iniciadora desse processo. É você, meu irmão. É você. Deus revestiu a sua vida de autoridade para isso. Deus colocou uma unção especial na sua vida para isso. Comece a mover-se, comece a dar passos e as águas vão se abrir em nome de Jesus. Né? E eu falo isso diante das nossas esposas, da sua esposa, da minha esposa, porque Deus atribuiu a elas também um papel. E o papel que Deus atribuiu a elas é ajudar, cooperar. Então, fica aqui a responsabilidade sobre a sua vida, meu irmão, de iniciar, de se mover para que essas coisas aconteçam, mas fica aqui, minha irmã, a atribuição que Deus lhe deu de ajudá-lo, não de atrapalhá-lo. De ser alguém que vai cooperar com a direção de Deus na vida do seu esposo, para fazer da sua casa um ambiente que a arca de Deus está ali. O seu trabalho é ajudar, não atrapalhar. O seu trabalho é cooperar, não tornar mais difícil as coisas. O seu trabalho é ajudar e cooperar, não ser aquilo que é usado para tornar o processo mais difícil e mais complicado. Então, a nossa vida devocional, irmãos, familiar, é essencial para termos uma família sólida, para termos uma família bem alicerçada, bem fortalecida. E isso vai fortalecer os laços familiares e promover crescimento espiritual no meio da família. O que nós vamos aprender aqui hoje vai trazer isso na sua casa. Os laços familiares vão ser estreitados, o crescimento espiritual vai ser evidente e para fazer isso, para que nós possamos fazer isso, é necessário que a gente coloque um tempo definido, um tempo específico. Como assim, pastor? É isso mesmo. Marcar horário na sua agenda, na agenda da sua família, para se reunir para adorar a Deus, para se reunir para ter devocional diante de Deus. Pastor, mas a nossa agenda não é fácil assim, não. Tem tanta coisa, menino para a escola, isso, aquilo, limpar a casa, lavar a roupa, colocar aqui, colocar lá, trabalho, igreja e tudo. Se qualquer um dos nossos filhos tivesse com câncer e você tivesse que levá-lo para um tratamento médico diariamente, eu tenho certeza que o trabalho não ia te impedir, eu tenho certeza que a roupa suja em casa não ia te impedir, eu tenho certeza que a compra do supermercado não ia te impedir, eu tenho certeza que a corridinha ali na praia para descansar um pouquinho não ia te impedir. É o que é importante para mim, é o que é importante para a minha família. Quem toma essas decisões sou eu. Quem toma essas decisões sou eu, debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos esse tempo separado para ler Bíblia, para orarmos juntos. É fundamental para estabelecer essa unidade e a direção dentro da família. A direção de Deus dentro da família. Só que não ache você que isso vai acontecer assim, just happening. Simplesmente a coisa vai acontecer. Um dia você vai se encontrar no sofá com toda a sua família, todo mundo com Bíblia na mão e todo mundo dizendo: papai, mamãe, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um culto aqui. It's not gonna happen. Não vai acontecer. Nós temos que ser intencionais a respeito disso. Nós temos que ser intencionais, criteriosos em reunir nossa família para junto nós louvarmos
a Deus. E isso vai ajudar a desenvolver, irmãos, uma cultura familiar em torno desse hábito de adorar a Deus. Né? Nós vamos ver mais tarde que depois, quando os filhos crescem, se desenvolvem, constituem suas próprias famílias, muito do hábito ou dos hábitos espirituais desta vida, desta nova família que se formou, está baseado e alicerçado naquilo que eles viveram dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Ou seja, é necessário, é importante que nós sejamos intencionais a respeito disso. Né? Para você fazer isso, e não acha que eu falo aqui a você, o senhor e a senhora, ignorando os fatores da vida, de forma nenhuma. Eu sei dos desafios que nós enfrentamos para reunir a família na sala de casa para fazer um culto. Eu sei bem os desafios que estão envolvidos nisso. Né? Tem canseira, tem sono, tem fome, tem o televisor que está normalmente na frente do sofá, e tem um bocado de coisa. Mas nós temos que ser intencionais, nós temos que levar isso a sério, porque esses ajustes que são exigidos de nós para que nós possamos fazer isso acontecer, vai trazer, sem dúvida, crescimento espiritual e um legado eterno para a sua família. Um legado eterno. Né? Os pais, nós, os adultos, que vamos tentar imprimir nos nossos filhos essa maneira de viver, essa conduta de viver, nós devemos ser intencionais a respeito do nosso devocional com Deus. Nós temos que ter hábitos devocionais, leitura bíblica, oração. Né? Eu lembro de um testemunho de um rapaz que estava falando na rádio, pastor Alci, e ele contou que aos seus 9 anos de idade, ele desceu da escada da casa dele, e a escada da casa dele dava direto na sala de estar deles. E ele conta nesse testemunho que, quando ele chegou na sua adolescência, o diabo começou a tentar muito a vida dele, começou a tentar levar ele para fora da igreja, e ele chegou até a passar um tempo desviado, fora dos caminhos do Senhor, mas ficou uma imagem queimada na memória dele. E essa imagem era de quando ele descia a escada de manhã cedo, e às vezes se despertava bem cedo. As crianças, quando são jovens, né, quando são pequenos, eles acordam cedo, né? Acho que é para fazer nada mais tempo, né? Aproveitar o dia. E ele conta que ele via o pai dele de joelhos naquele sofá. E aquilo ficou estampado na memória dele. E quando ele estava fora da casa de Deus, dos caminhos de Deus, a única coisa que ele conseguia lembrar era o pai dele ajoelhado. Será que tem uma imagem queimada no cérebro, na mente, no coração do seu filho, da sua filha? Será que existe uma imagem de você, de mim, de nós, sendo exemplo de conduta, de hábitos espirituais na vida dos nossos filhos? Ou será que os nossos filhos nos veem preocupados e arranjando e fazendo tudo e mais um pouco, mas dificilmente nos apanham, nos pegam na presença de Deus, com a Bíblia na mão, com lágrimas nos olhos, buscando ouvir a voz de Deus, orando, intercedendo pela vida deles, quem sabe? O que é que está ficando estampado? O que é que está ficando gravado na mente e no coração dos nossos filhos? Então nós temos que ter esse hábito, nós, irmãos, né? Desenvolver este hábito e perseverar nele e sermos intencionais e perseverantes, e isso vai trazer ajuda, isso vai servir de fundamento para a caminhada espiritual da nossa família. O objetivo, irmãos, disso é criar filhos
que cresçam, que se tornem adultos e que, da mesma forma que você e eu aprendemos através da nossa vida. Quem aqui aceitou Jesus na vida adulta já, irmãos? Levanta a mão. Olha aí, quantos de nós? Acho que uma vasta maioria aqui hoje. Nós tivemos que aprender nos trancos e nos barrancos, é ou não é? A gente teve que aprender com as pancadas, irmãos. Eu aprendi com as pancadas, eu aprendi com os erros, eu aprendi com... Aprender o quê, pastor? Em primeiro lugar, a buscar a solução dos meus problemas na palavra de Deus. Segundo lugar, a crer que a minha vida em devoção e oração a Deus, Deus vai instruir e vai dar direção para atravessarmos os desertos. Além disso, nós temos uma comunidade que nos serve de apoio. Nós somos parte de um corpo, irmãos. Nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos líderes, pastores que são instruídos, dirigidos por Deus. E quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu não vou falar lá no bar com o meu amigo tomando uma cachaça. Não, eu corro para os pés do Senhor, aos pés dos homens e das mulheres de Deus para buscar instrução para a minha vida. Então, é isso que nós estamos tentando instruir os nossos filhos para que eles cresçam dessa forma. Se o negócio apertou para o meu lado, onde é que eu corro? Para a Bíblia. Tem solução, tem resposta na Bíblia. Para onde, como é que eu chego a obter essa resposta? Dobra o joelho, leia a palavra de Deus e ouça a voz de Deus. Ele vai falar com você, meu filho. E se o negócio apertar que não está saindo nada, pastor, pai, a mãe, filho, corre lá no pastor, o pastor vai te ajudar. O pastor é a boca de Deus sobre a nossa vida. O pastor tem orientação, o líder tem orientação. Vai lá, meu filho, vai lá, minha filha. Ou seja, a vida está blindada contra os dardos, contra as lanças, contra os problemas que vão vir atacar. Quer dizer que nós nunca vamos passar problema? Não. Mas quer dizer que quando o problema chegar, Deus tem a solução. Deus tem vitória, porque nós estamos indo no lugar certo para buscar direção e resposta para aquilo que precisamos. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 6, 6-7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a todo tempo você está olhando ao seu redor, olhando na sua família e buscando oportunidades de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Olha, irmãos, tem gente que acha que a igreja é que ensina os nossos filhos a serem crentes. Big mistake. Big mistake. Erro gravíssimo. Os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos aprendem a ser crente, irmãos, lá em casa. Lá em casa, olhando você, olhando a mim. Aqui a igreja ajuda. A igreja incentiva. A igreja coloca um apoio, um suporte. Mas essa obra, a quem Deus confiou, foi você, meu irmão. Foi você, minha irmã. Então a nossa casa tem que ser este local de presença de Deus. Efésios 6:4, irmãos, nos fala ou nos orienta os pais a criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, é estarmos juntos, Deus, a nossa família, em leitura bíblica, em oração, e tudo isso vai ajudar, cooperar, para que os nossos filhos e nós mesmos tenhamos crescimento espiritual diante de Deus. Pastor, mas eu acho que já é muito tarde. Eu acho que eu não fiz algumas coisas disso aí que o senhor já falou e talvez algumas do que o senhor vai falar.
Never too late. Nunca é tarde para começar, meu irmão. Nunca é tarde para começar, minha irmã. Nós devemos planejar esse tempo, nós devemos enfocar nesse tempo de estarmos juntos, estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia. E algumas considerações práticas, ok, irmãos? No devocional da sua casa, com seus filhos, a sua família, você não precisa fazer um sermão de 1h45, ok? Sabe por quê? É porque você faz isso todo dia. Aí, chega segunda-feira, você dá um prato de comida desse tamanho para o seu filho, para ele comer, e fala, meu filho, essa aqui é a comida da semana, tá bom? Come tudo isso aqui, porque acabou. Até sexta-feira não tem mais nada. É assim que a gente faz ou não? Não. Você dá café da manhã? Dá. Você dá almoço? Dá. Dá janta? Tem uns snackzinhos aí in between? Dependendo do tamanho das crianças, tem, né? Porque só o almoço, a janta e o café da manhã não resolve. Pois é assim com a palavra, irmãos. Dá um pouquinho hoje. Hoje à noite tem mais um pouquinho. Toma aqui. E amanhã tem mais um pouquinho. E amanhã na hora do almoço tem mais um pouquinho. E à tarde tem mais um pouquinho. Então não precisa ser um estudo da Capadócia com 17 páginas, 150 versículos, não. Uma coisa pequena, uma coisa rápida, que vocês ali junto com a família louvam a Deus, fazem uma oração, apresentam pedidos de orações, né? Aí eles já estão rolando já por questão de pijama, tem um rindo com o outro, apertando as banhinhas do outro lá, e a coisa começa a virar, aí você tenta manusear aquilo tudo e tal, e o negócio vai 15, 20 minutos junto ali, vocês oraram, vocês leram a palavra de Deus, vocês consideraram a Bíblia, você está de ouvido atento para poder prestar atenção na prática da vida deles ou da prática da vida dos filhos, aonde eu posso jogar uma instrução bíblica que vai fazer a diferença. Pronto. Vamos dormir, turma. Ou vamos para a escola. Ou seja, qual for o momento que você tira isso para fazer isso com a sua família. É assim, irmãos. São coisas simples que isso vai crescendo, vai gerando um caráter, vai moldando o caráter dos nossos filhos, vai ensinando eles a trabalhar dentro da palavra de Deus, a servir a Deus, a glorificar a Deus em tudo que estão fazendo. Então, esse tempo devocional entre família é chave para sermos abençoados. Tiago escreve assim, está aí no seu estudo, 1º capítulo, versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática, esse vai ser bem-aventurado no seu feito. Vai ser bem-aventurado no seu feito. Quem aqui quer ter filhos bem-sucedidos na vida? Levanta a mão. Olha o segredo aqui. Aqui o segredo. Ensina a palavra e ajuda-os a caminhar na palavra. Irmãos, que pai, que mãe que não quer que os filhos sejam profissionais bem-sucedidos, super bem-sucedidos? Que pai, que mãe não quer que o filho e a filha ganhem milhões de dólares e quita a sua casa e os seus carros? Estou na igreja certa ainda? We all would like that, né? Todos nós gostaríamos disso, não é isso? Você gostaria disso ao custo da salvação dos seus filhos? Não. Por mais que isso é interessante e atraente aos nossos ouvidos e aos nossos bolsos e à nossa vida, maravilha, oh, que maravilha. Imagina um filho que possa vir fazer um checão, quitar minha casa, não tem mais mortgage, pagar os meus carros, maravilha. Ó, pai, está aqui 10 mil conto para você viajar, beleza. Gostaria muito, mas se tem que custar a salvação deles, estou fora. Estou fora. Deus pode fazer os dois? Pode. E quer.
E o que nós temos visto é que quanto mais aqueles que obedecem a palavra de Deus, que se prostram a Deus em seguir a palavra de Deus, porque foram ensinados assim, mais Deus consegue elevá-los a lugares mais altos, porque o caráter deles não vai ser corrompido. O caráter deles não vai ser corrompido. Então, o nosso primeiro desejo, irmãos, é que os nossos filhos sejam estudantes, amantes da palavra de Deus, da presença de Deus, e que vivam segundo a palavra. Deixa o resto com o Senhor. Deixa o resto com Jesus. Isso cria uma jornada espiritual que é compartilhada. E aí, os filhos podem florescer e com mais intensidade ainda, ou especialmente, o apoio da igreja, irmãos. O apoio da igreja. Certa feita, eu conversei com um jovem que estava com um problema seríssimo. Problema seríssimo. Estava lidando com problemas legais por causa da conduta dele e ia parar na cadeia. E ele virou para mim e falou: pastor, o senhor acha que Deus quer me ver na cadeia? Eu falei para ele: meu filho, Deus não tem nada a ver com isso. Essa decisão foi sua. Deus queria você na casa de Deus. Deus queria você nos cultos domingo. Deus queria você louvando a Ele. Deus queria você crescendo no meio dos jovens. Era isso que Deus queria. Você escolheu errado. Você escolheu sair fora. Então não joga essa pergunta para cima de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Essa escolha foi sua. Aí ele ficou olhando para mim assim como... reality check, né? Verificar a realidade, né? Cheque da realidade. Eu acho que eu escolhi mal mesmo. É isso que isso aqui se refere, irmãos. De termos filhos que vão considerar a palavra de Deus, vão tomar decisões baseadas na palavra de Deus e vão saber escolher os caminhos certos, porque a palavra de Deus está impressa no coração deles. A voz da mamãe, a voz do papai está lá ecoando no coração deles, na mente deles. Quando eles estão diante de uma decisão importante, eles vão se lembrar: meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, a palavra de Deus me ensinou isso. E vão ser cidadãos de bem, cidadãos abençoados, né? Como é que a gente desenvolve um culto no lar, irmãos? E aí você tem alguns passos aí para você seguir. Olha, eu guardaria esse estudo aqui como um manual e a hora que as coisas estiverem meio fora de conexão aí no desenvolver dessas atividades no meio da sua família, você pode sempre voltar aí e revisitar isso aí, porque isso aí vai ser de bênção para a sua vida. Vai ser de bênção para você. Olha, estabeleça uma rotina devocional. Defina um horário, né? E por favor, entenda, né? O nosso culto na igreja começa às 9 horas. Mas se o seu horário de devocional é às 8 da noite e um dia ou outro você começar às 8h15, ninguém vai morrer, né? Mas tenha um horário estabelecido, tenha um horário para vocês se reunirem, né? Por quê, irmãos? Porque quando isso começa a se tornar prioridade na família, e os irmãos que talvez tenham filhos mais velhos já vão entender que eles entram e saem sem anunciar muita coisa. Eles fazem planos sem, às vezes, consultar a nós. Mas se existe a cultura e se o hábito já está formado, eles vão considerar aquele compromisso enquanto estiverem programando outras atividades e outros compromissos.
Então, se você estabelece um dia, uma hora, né, ou dias e horas, isso vai ajudar. Escolha de um material. É muito mais fácil se você seguir uma sequência de leitura bíblica, né? Não um dia aqui, outro lá, outro acolá, outro acolá, outro acolá, né? Nós somos aqui os funcionários da igreja, e temos alguns de nós aqui que trabalhamos aqui na igreja, todos os dias, pela manhã, nós chegamos aqui, antes de começar o nosso dia de trabalho, nós fazemos um devocional a Deus. Nós lemos a palavra de Deus, nós levantamos pedidos de orações e oramos por esses pedidos, e aí o nosso dia começa. Ou seja, nós consagramos o nosso dia de trabalho a Deus. E nós temos uma sequência de leitura da palavra de Deus. Todo dia a gente vai, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e os livros vão se passando e nós vamos lendo. Já lemos a Bíblia inteira aqui algumas vezes. Certo? Então, existem aplicativos, existem websites que podem te ajudar a isso. Você pode simplesmente seguir a ordem dos livros da Bíblia, como você quiser, né? Mas tem alguma maneira definida para que isso possa acontecer. Divisão das responsabilidades, irmãos. Atribua responsabilidades a cada membro da família, né? Se a sua família é igual à minha, eu tinha gente para fazer leitura, oração, apelo, tirar oferta, louvor, tinha gente para tudo, irmãos. Era uma congregação, entendeu? Eu mandava até relatório aqui para o pastor, brincadeira. Mas atribua funções, né? É claro que, dependendo da idade, eles não conseguem fazer ou conseguem fazer determinadas coisas e tudo. O senhor e a senhora entendem o que eu estou dizendo, né? De acordo com a capacidade, né, de cada um, da idade, aqueles que já sabem fazer, atribua, né? Alguém fazer uma oração, tá? Não se surpreenda se um dia você pedir para alguém fazer uma oração, uma criança, às vezes com as idades mais tenras, e a oração for 37 segundos, entendeu? That's okay, né? Está começando, dê tempo, daqui a pouco vai virar um guerreiro, uma guerreira de oração, daqui a pouco esse hábito vai se desenvolver, eles vão virar um intercessor e vão interceder por você, para a glória do nome de Jesus. Então, faça isso, né? Leitura bíblica, irmãos. O item número 2 aí. Tem o método de leitura, discussão e memorização de versículo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho o costume, comecei a fazer dessa forma de algum tempo para cá, recente, talvez um ano e pouco. Quando eu leio a Bíblia, e Deus sempre fala conosco, eu tenho um caderninho em cima da minha mesa que eu anoto o dia, a leitura que eu fiz, ou seja, capítulo e versículos, ou capítulos, que às vezes a gente tende a ler mais de um capítulo. E quando Deus fala conosco alguma coisa que Ele sempre fala, eu anoto ali o que Deus falou comigo. Isso me ajuda, se eu quiser depois visitar e ver ali, mas também isso me ajuda a memorizar melhor as coisas que Deus está falando conosco. Então, no seu devocional pessoal, se você quiser se valer deste hábito, eu tenho certeza que vai lhe ajudar, né? Mas nessa leitura bíblica, dentro do devocional familiar, o método de leitura deve ser alternado, ou seja, peça um para ler alguns versículos, outro para ler outros versículos, outro para ler outros versículos. Por quê? Porque dependendo do texto, se for um texto talvez um pouco mais comprido, mais longo, a pessoa que está lendo está atenta, mas os outros que estão ouvindo estão pensando na morte da bezerra, estão pensando no skate que está lá na garagem, na bicicleta que escapou a corrente, né? Então, se você envolve todo mundo, alternando, eles vão estar mais engajados, né? Depois, promova discussões, tá? Não discussões de um brigar com o outro, mas discutir o assunto. Vamos lá, o que aconteceu aqui? O que nós lemos aqui? Como é que isso se aplica? E olha, fique atento, porque você vai se surpreender com as coisas que eles falam e é
uma tremenda porta aberta para você ensinar e ministrar na vida dos filhos, irmãos. Né? Às vezes aparece cada coisa, cada joia preciosa, irmãos. Né? Tenha calma, né? Ore, respire fundo, entendeu? E use esses momentos para abençoar a vida dos seus filhos, porque com certeza eles vão se lembrar, né? Memorização dos versículos, né? Promova isso em casa, memorizar versículos, incentive a memorização dos versículos. Isso vai fazer com que a pessoa tenha sempre a palavra de Deus no seu coração, né? E com certeza, quando chegar momentos de adversidade, momentos de luta, aquele versículo vai saltar na memória dela, no coração dele ou dela, e eles vão se lembrar da palavra de Deus e vão ser abençoados por Deus. Oração em família é o item número 3, os tipos de orações, irmãos. Os irmãos sabem que nós temos oração de adoração, de agradecimento, ou pedidos, né? Intercessões, oração de louvor a Deus. Então, desenvolva o hábito de designar algum tema de oração para os filhos e para nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes acontece, e o nosso pastor menciona muito isso, às vezes ele chega para algum pastor, obreiro ou algum irmão que está dependendo de uma reunião e fala, ó, faz uma oração de gratidão a Deus. A pessoa começa orando, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu a vida, obrigado porque o Senhor nos deu a igreja. Jesus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Já esqueceu de agradecer e está pedindo alguma coisa. Né? Então, quanto mais a gente desenvolve esses hábitos de oração específicas, mais isso nos ajuda. Tá? Depois, encoraje, né? Tem a questão do encorajamento. Se nós encorajarmos a todos participarem das orações, até os mais jovens, até os mais novinhos, né? E aí a brincadeira que eu fiz, se você pedir alguém para orar lá e durar 37 segundos a oração, that's okay. That's okay. Daqui a pouco a oração vai crescer mais, daqui a pouco eles vão aprender mais, eles vão saber levar uma conversação mais profunda com Deus. O importante é a gente estar à vontade e termos um ambiente onde todos possam aprender a orar. Né? Eu não sabia orar, irmãos. Acho que ainda não sei até hoje. E é o Espírito Santo que nos ajuda, mas nós aprendemos a orar. A gente aprende a falar com Deus. Como se endereçar a Deus. Né? Tudo isso a gente desenvolve. Dê oportunidade para os seus desenvolverem isso. O nosso estudo traz aqui a sugestão de um diário da oração. Eu já ouvi alguns irmãos, já conversei com alguns irmãos que fazem isso. Quando oram e quando pedem alguma coisa para Deus ou colocam alguma causa diante de Deus, eles anotam quando foi feito esse pedido. E quando Deus responde, eles voltam lá e marcam. Ó, Deus respondeu tal dia. Deus falou assim, Deus fez assim. Ou seja, um diário de oração, porque ajuda a cada um de nós a lembrarmos do que pedimos e quando recebemos, para sermos gratos ao Senhor. Né? Então, isso é um hábito também bastante bom. Implemente uma rotina de devocionais diárias, leitura bíblica, oração na família. Isso vai transformar a dinâmica do seu lar, irmãos. Isso vai fortalecer laços, vai promover crescimento espiritual. Olha, a palavra de Deus nos garante, os testemunhos virão. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Os testemunhos virão, irmãos. Quantas vezes
Nós, eu e minha esposa, ouvimos testemunho dos nossos filhos, de circunstâncias que nós oramos nos nossos cultos familiares, e daqui a pouco, algum dia depois, uma semana depois, não importa, vinha a resposta, vinha o milagre de Deus, e eles vinham testemunhar para nós: olha, pai, aconteceu assim, porque nós oramos; olha, mãe, aconteceu assim, porque nós clamamos a Deus. Os testemunhos vão vir. A sua família vai crescer edificada. Eles vão se apoiar mais em Deus, confiando mais em Deus, porque você está regando esse ambiente para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí depois nós vamos avançar para o tópico que fala ir ao culto na igreja com prazer. E eu sei que eu comecei esse estudo aqui com uma notazinha de responsabilidade, tanto para o esposo e para a esposa, mas com relação ao culto, irmãos, a estarmos presentes na casa de Deus, tem um alerta de Deus também para nós. Meus irmãos cavalheiros, se a sua esposa, se os seus filhos têm que lhe persuadir, lhe convencer, lhe implorar para vir para o culto, you're not doing your job. Você não está fazendo o seu trabalho. I'm sorry. Você deve ser o primeiro a se levantar. Vamos lá, turma. Vamos lá. Você começa a rotina de preparação para sairmos de casa e virmos louvar o Senhor. Você é o primeiro. Se a esposa tem que te expulsar da cama, ou o filho que tem uma programação tem que ir lá bater em você, apertar a sua bochecha e te clamar para você vir para a igreja, tá certo não, macho. You're not doing your job. Você está falhando na sua função. Desculpa ser black and white, preto no branco. Mas você é o responsável a responsabilidade da sua família está na igreja, na casa do Senhor, para louvar e servir a Jesus. É você, começa aí. E eu não podia deixar de dar um puxãozinho de orelha nas orelhas das irmãs também, né, pastor? Minha irmã, lembra que a senhora é ajudadora. Festa de aniversário, viagem para descansar, isso, aquilo, outro, tudo isso, cuidado. Nós já vimos muita gente que dava prioridade para as festas de aniversário no dia do culto, que dava prioridade para a viagem de passeio com a família no dia dos eventos principais que o pastor chama a igreja, convoca a igreja para estarmos aqui, para oferecermos culto a Deus. E alguns desses que tinham essas prioridades invertidas não estão conosco hoje. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Seja uma ajudadora. Não seja você, minha irmã, responsável pelo seu esposo não vir à igreja. Né? E eu sei que a senhora sabe do que eu estou falando. A senhora tem um poder de persuasão inigualável. Não seja responsável por isso. Incentive ele a estar aqui. Não seja a senhora que vai parar o seu esposo de estar na casa de Deus. Porque talvez um momento de descontração, de alegria, de diversão, hoje, possa custar muitas lágrimas lá na frente. Então, vamos para a igreja? Vamos embora. Seja a primeira a incentivar, seja a primeira a apoiar, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala no Salmo 122, e o versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que nós vimos a casa do Senhor, irmãos? Alegres, felizes, ou nós viemos, de novo, tem que ir lá ouvir aquele pastor falar, aquele irmão de Almenara, meu Deus do céu. Come on, irmãos, isso é um privilégio, irmãos. Tem gente que acha que vir na igreja é obrigação. Não,
Muda a chave, turn the switch. É uma oportunidade, um privilégio que você e eu temos de vir à casa de Deus, oferecer louvores a Ele. Nós só podemos estar aqui, nós só temos o privilégio de estar aqui, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Porque o sangue de Jesus nos redimiu e nos limpou. É privilégio, não é obrigação, é privilégio. Quando você levanta no dia de culto, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje eu posso ir na tua casa. Hoje eu posso ir te adorar. E a minha família vai comigo. E nós vamos juntos, felizes, adorar o teu nome. Glória ao nome de Jesus. Não vem reclamando não, irmão. Não vem reclamando não. Existe uma conexão muito forte entre o culto da família e o culto na igreja. Se nós estivermos com devoção diária, irmãos, ou seja, em casa, lendo Bíblia, cultuando a Deus, fazendo culto com a família, orando, isso já prepara os membros da família para vir para o culto da igreja. O culto é diferente, irmãos. O culto daqueles que estão cultuando em casa, quando chega na casa de Deus, é diferente. Continuidade na adoração. Quando nós saímos de casa e viemos para a igreja, nós só estamos mudando o lugar que nós louvamos e adoramos. Nós vamos louvar e adorar com mais irmãos, com mais gente, com mais crente. E isso deve trazer alegria e ânimo no coração dos nossos filhos. Unidade e comunhão, irmãos. Quando nós viemos para a igreja, para louvar, para adorar, não só o nosso culto em casa fortalece a comunhão dentro da família, mas também quando nós chegamos aqui, esse culto aqui, irmãos, ou os cultos que nós fazemos aqui, fortalece a nossa comunhão, irmãos. Fortalece a nossa comunhão. Às vezes é um abraço, às vezes é um aperto de mão, às vezes é um sorriso, às vezes é um Deus te abençoe, bem dado, na hora certa, com a atitude correta, com a expressão correta, que vai criar um laço de comunhão entre nós. Mas é aqui que acontece isso. É aqui que acontece isso. Preparação para o culto, irmãos. Essa devoção regular em casa, ela cria uma expectativa da compreensão do privilégio que nós temos de adorar a Deus juntos na igreja. Olha só o que o escritor aos Hebreus traz para nós aí no capítulo 10, versículo 25 e 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, vir para a igreja, irmãos, é o nosso normal, é o nosso comum, é hábito nosso. O não vir à igreja é que está fora da caixinha. O não vir ao culto é que está fora do nosso padrão. Lugar de crente é congregando na presença de Deus. Diga um amém, por favor. Impacto nas crianças, irmãos. Isso traz um exemplo positivo que vê os pais valorizando esse tempo de devoção na casa de Deus, e isso faz com que os nossos filhos desenvolvam um compromisso inigualável com a fé, irmãos. Eu lembro certa vez, os nossos filhos ainda eram idade de middle school, e eles participavam de uma competição que era promovida por uma agência que reunia várias escolas cristãs da área aqui do estado da Flórida. E nós íamos para uma universidade cristã aqui no centro da Flórida, em Lakeland, a Southeastern University, e ali eles participavam de competições, recitar versículos bíblicos, louvores, artes e outras coisas mais. Artes era o que eles mais faziam, irmãos.
E um dia, e a gente sempre ia, e esse evento até hoje acontece lá, e é no primeiro sábado do mês de março, se não mudaram ainda, né? Então, por vários anos nós fomos, e primeiro sábado de mês de março nós estávamos lá. Se você é um bom crente belemita, o que acontece no primeiro sábado do mês de março aqui? Fala com raiva. Santa Ceia. Um dia eu cheguei lá, nós estávamos lá, e eu liguei para o pastor. Falei, pastor, estou aqui com meus filhos, assim, está muito bonito, pastor, eles estão recitando versículo bíblico. Falei todas as coisas boas, né? Que a gente... Ele olhou para mim não, que eu estava no telefone, né? Ele falou, meu amigo, nós estamos na Santa Ceia. Hoje é a Santa Ceia. E a gente tem escolhas para fazer. A gente pode escolher fazer algumas coisas que talvez a gente ache certo, correto, e não tem nada de mal e nada de ruim você levar os seus filhos aí. Só que o ministério tem um preço. E quem escolhe o preço que se paga no ministério é o obreiro. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia. Nós celebramos a nossa Santa Ceia e é o ponto máximo da nossa comunhão como igreja e como ministério. Vê o que você faz aí. Eu entendi, irmãos. O Espírito Santo deu o recado. Olhei para minha esposa e falei, minha filha, reúne os bichinhos e vamos embora. Ela falou, mas tem isso aqui, tem apresentação, não sei o quê, os troféus, encerramento. Eu falei, done, pega os bichinhos, vamos embora. Acabou. Nós entramos no carro e viemos para casa. Só que sempre que você buscar obedecer e fazer a vontade de Deus, o diabo vai se levantar para tentar te impedir. Ele vai. Eu lembro como se fosse ontem, irmão. Nós estávamos dentro do carro, voltando para casa, obedecendo a Deus. O carro imediatamente atrás de nós, era uma caminhonete da Toyota. Eu lembro até disso. Nós escutamos um barulho de pneu arrastando no asfalto, pastor Humberto. E um barulho alto. Quando eu assustei com aquele barulho, eu olhei no retrovisor, a caminhonete era uma Tundra, ela estava rodando atrás de nós. Começou a bater nos carros, bum, bum, bum. E Deus colocou a mão no nosso e falou, vai para o culto, deixa que eu resolva a bagunça aqui. E nós chegamos para louvar o nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu nunca perguntei e talvez nunca vou perguntar, mas eu tenho certeza, irmãos, que esse ato nosso de obediência ao nosso pastor, por causa da voz de Deus na vida dele, ensinou alguma coisa para os meus filhos. Eu tenho certeza absoluta. Então, as escolhas quem faz somos nós. E quando você escolhe obedecer a Deus, glorificar o nome do Senhor, a sua família está observando. A sua família está observando. Os seus filhos estão observando. Desafios e soluções, irmãos. Desafios e soluções para a vida devocional no lar e no culto coletivo. Manter uma vida devocional no lar e participar no culto com muita alegria pode ser desafiador e também muito gratificante. Lembre-se que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele está presente. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Lá no culto da sua casa, com toda a simplicidade desse culto, da liturgia desse culto, Deus está lá para te visitar. Deus está lá para te abençoar. Glória ao nome de Jesus. Olha aí os desafios que são comuns aí, irmãos. A falta de tempo. Meu esposo trabalha não sei o quê, minha esposa trabalha não sei o quê, meu filho trabalha não sei o quê. Quando algo é importante para nós, irmãos, nós fazemos tempo para isso. É ou não é? Eu estava conversando com um irmão não muito tempo atrás e eu estava trazendo para ele um recado que Deus tinha colocado no meu coração a respeito da família dele. E ele disse para mim, mas pastor, o meu filho já é grande, já é mais velho e ele trabalha domingo, pastor. Eu falei, é verdade, eu sei que ele trabalha domingo. Eu vejo nos cultos que ele trabalha domingo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão.
Você acha que os meus filhos nunca vieram para casa com uma proposta de trabalhar no domingo? Aliás, os meus filhos, 2 deles, trabalharam no mesmo lugar que o seu filho trabalha. And yet, e ainda, eles nunca trabalharam no domingo. Porque eu sempre ensinei para eles, se o emprego que Deus te deu tira você da casa de Deus e de servir a Deus, não foi Deus quem te deu. Não foi Deus quem te deu. Pode orar e pedir outro. Porque isso aí não vem de Deus, não. Então, meu irmão, o que eu estou querendo dizer para o senhor, eu disse para ele, é o senhor quem ensina. É o senhor quem ensina a prioridade e a responsabilidade de estarmos na casa de Deus, servindo a Deus. It's your choice. A escolha é sua, meu irmão. Então a falta de tempo é simplesmente uma desculpa de um problema que está mais profundo, lá no nosso coração. Desmotivação. Qual é a solução para a desmotivação? Lembra dos benefícios que você tem de servir a Deus? A salvação da sua alma, sua família é abençoada, Deus repreende o devorador por causa de você, e a lista é infinita, vai para frente aí, você vai se lembrar de muita coisa. Distrações, qual é a solução para distrações? Irmãos, nós temos que trazer um ambiente o mais focado possível, né? Aqueles que têm filhos pequenos, ou aqueles que têm filhos que já cresceram, mas a mente ainda é de filho pequeno, né? Quer brincar, senta no sofá, começa a risadinha, aquele negócio todo e tal. Essas coisas acontecem, né? Vamos levando, vai dando um jeitinho aí, vai orando, e Deus vai acalmando as coisas, vai fazendo as coisas acontecer. Mas não desanima. Esse culto é para Jesus, né? Esse culto é para Jesus. Então ofereça o seu culto para Jesus. Desliga o telefone, desliga a televisão, cancela as atividades que possam estar concomitantes aí para não ter problema de distração, né? Estratégia para constância e profundidade nos devocionais. De novo, olha só, essa questão de estabelecer horário fixo, irmãos, já foi mencionada aqui no nosso estudo várias vezes, né? Por quê? Porque isso é importante. Varia os métodos de estudos, né? Uma vez você vai fazer alguma coisa, vai aplicar um estudo de uma maneira, da outra vez você faz de outra, né? Pode usar materiais, talvez, que possam te ajudar. Seja criativo, né? Eu sei que tem irmãs que trabalham em ministério infantil, tem irmãos que trabalham com jovens, e isso tudo pode te ajudar a criar maneiras para abençoar a sua família. Use assim, faça assim. Diário de oração e testemunho vai te ajudar a overcome, né? Ou a atravessar dificuldades ou distração. Por quê? Porque a gente vai lembrar daquilo que Deus fez. E a integração com o culto coletivo. E aqui eu quero parar um minutinho para te dar um alerta aí nisso aí e uma instrução. Nós recebemos, toda quarta-feira, um material como esse que vocês têm na sua mão, que traz o estudo da semana do culto de ensino. Seja nesse culto de ensino, ou seja no culto de domingo, se você e eu prestarmos atenção, tomarmos nota daquilo que o pastor está ministrando, você tem subsídio, você tem material para ministrar na sua casa, para a sua família, a semana inteira, irmãos. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? É que você não precisa ser um professor de teologia para fazer um culto na sua casa com os seus filhos e trazer o ensinamento da palavra de Deus para eles. Você tem subsídio aqui na casa de Deus. Anota a pregação do pastor do domingo. Anota o sermão do pastor no domingo, os pontos-chave, os versículos-chave. Rabisca a sua Bíblia. Quando você chegar na semana e for desfrutar do culto com a sua família, o material já está pronto. Você já aprendeu, você já foi ensinado, né? Você não corre o risco de ensinar uma heresia. E isso é saudável. Por quê? Você está fazendo a família lembrar daquilo que já foi ensinado. Glória ao nome de Jesus. Pegou a dica, irmão? Isso é muito fácil, né? Agora, se a gente vem para o culto e fica... o terno do pastor bonito. A irmã está com o cabelo bagunçado. Não, presta atenção aqui no estudo. Presta atenção no que o pastor está ministrando na sua vida. Vá anotando, chega em casa, você tem bênção para distribuir para sua família. Glória ao nome de Jesus. Se nós superarmos esses desafios de uma vida devocional no lar, participando também dos cultos coletivos na igreja,
que requer compromisso e estratégias para nós, irmãos, nós vamos desfrutar de uma vida espiritual rica, tanto em casa quanto na igreja, né? Eu não sei se o seu filho, a sua filha são batizados com o Espírito Santo, mas se não são, o melhor lugar para você começar a tocar nesse assunto e ensiná-los a respeito disso é lá no culto em casa. É lá no culto em casa, para eles buscarem o Espírito Santo. Não importa que eles vão ser batizados na igreja ou se eles vão ser batizados lá, isso não importa. O que importa é que você lançou a semente. Quando eles chegam para o culto na igreja, eles estão ávidos, eles querem ver Jesus se mover neles, para a glória do nome de Jesus. Você plantou a semente e eles vêm para cá e vão colher para a glória do nome do Senhor Jesus. O devocional e as reuniões familiares não substituem o culto na igreja, irmãos. Não, eu faço culto aqui em casa, a gente tem leitura bíblica, eu faço culto todo dia aqui em casa. Então não precisamos ir na igreja no domingo, não. Claro que sim. Claro que sim. Aquilo lá é a preparação de nós estarmos aqui, né? Olha aí. Olha a diferença, as diferenças principais aqui de um culto em casa e um culto na igreja. Encorajamento mútuo e edificação congregacionais. A gente se reúne, irmãos, e esse versículo bíblico de Hebreus 10 e 25 aí que nós já lemos, ele enfatiza a importância de nos reunirmos regularmente, não simplesmente para adoração, mas também para nos encorajarmos uns aos outros. Ou seja, em casa isso não se repete, em casa isso não se duplica. Aqui você vai ouvir um testemunho, alguém vai contar alguma coisa para você, alguém vai falar alguma coisa para você, você vai ver o Espírito Santo se movendo, quem sabe alguém vai ser usado no meio do culto, vai levantar com uma mensagem e a mensagem é para você. Lá em casa isso não acontece. Então nós temos que estar aqui, para a glória do nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, 26 fala: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, é quando nós nos reunimos, irmãos, que Deus usa os dons que Ele deu para a igreja para abençoar um e outro. O dom do irmão vai abençoar a sua vida, o dom da irmã vai abençoar a sua vida, o seu vai abençoar o deles, para a glória do nome de Jesus. E isso acontece quando nós estamos aqui, congregados, né? A liturgia congregacional, irmãos. Existem coisas que acontecem aqui que não acontecem em casa. Santa Ceia, batismo, são coisas que nós só vamos participar aqui. Né? Eventos especiais, que são cultos especiais, que só acontecem aqui. Nós precisamos estar aqui. Né? Tem vezes, irmãos, que nós vimos ao culto e o pastor tem um recado específico de Deus para a congregação. É um negócio incrível, irmãos. E isso só acontece aqui. É por isso que nós temos que estar aqui. É por isso que nós temos que visitar, ou melhor, sermos frequentadores da casa de Deus, né? Autoridade e disciplina eclesiástica, irmãos. Existem algumas coisas, irmãos, que só são realizadas no corpo de Cristo através da vida dos pastores que são colocados em posição para resolver, para fazer. E isso se dá aqui, na casa de Deus. Né? O exemplo bíblico que está aqui em Mateus 18, 17 a 20, se você lê a partir do versículo de número 15, fala do irmão, que se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai lá, conversa com ele. Se você ganhar ele, se você convencer ele, se ele entrar na sua ideia, se ele te entender, se vocês se entenderem, você ganhou o coração do seu irmão. Mas se não, pega mais uma testemunha, vai lá, conversa com ele. Mas se o caldo engrossar, aí você precisa do ministério da igreja. Aí você precisa do ministério da igreja. Ou seja, tem coisas que o crente sozinho, isolado em casa, com culto em casa, com devocional em casa, assisto todos os cultos pela internet, pastor, maravilhoso. Não resolve, irmão. Tem que vir aqui.
O lugar para resolver é aqui. A autoridade para resolver essas circunstâncias, Deus colocou aqui, em nome de Jesus. É por isso que é importante, irmãos, nós estarmos aqui. Testemunho e missão. Atos 2, 46 e 47, irmãos, fala que o pessoal se reunia nas casas, mas também nos templos, né? E que Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eles não acrescentavam a casa do Rubens, a casa do Márcio Bretas, a casa do Adri. Não, eles acrescentavam, o Senhor acrescentava a igreja, aqueles que vinham eram de se salvar. Então, esse testemunho, esse stamp, esse carimbo, esse selo de testificação de que a igreja está fazendo missão e crescendo, ele acontece aqui, irmãos. Aqui, quando as pessoas se unem à igreja, são recebidas como membros da igreja, né? Então, irmãos, se de um lado nós devemos incentivar as famílias a serem bem alicerçadas, fundamentadas nos princípios bíblicos e a servirem ao Senhor de todo o seu coração em todas as esferas da vida, em práticas devocionais de como temos que como temos que deixar bem claro que o culto na igreja, de outro lado, né? De um lado nós temos que ter certeza que a família tem que estar embasada na palavra de Deus, hábito de oração, hábito de leitura bíblica, hábito devocional. Esse é um lado da história, da moeda. O outro lado é que nós temos que ter assiduidade na igreja, para desfrutar da comunhão que Deus nos permite nessa comunidade, para a glória do nome de Jesus. E que quando nós vamos crescendo na fé, os nossos filhos crescendo na idade, no tamanho e na fé, eles vão se basear nesta comunidade aqui também, para aprenderem, para encontrarem recursos, para viver uma vida de crente fiéis, leais, que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, como um corpo de Jesus, ela é projetada para funcionar como uma comunidade que abraça uma variedade de dons, irmãos. Tem língua estranha, tem profecia, tem dons de cura. Ela também ministra certos ritos, o estudo traz como sacramentos, Santa Ceia, batismo. Ela exerce disciplina bíblica, ela ajuda os irmãos a se entenderem, serve de mediador quando há um conflito entre irmãos, entre crentes, e serve como um farol que traz luz para o mundo exterior. Enquanto o culto doméstico e o devocional são valiosíssimos para a devoção e instrução pessoal da família, ele serve como um complemento, não um substituto, para a adoração que nós realizamos aqui em família, em igreja, para a glória do nome de Jesus. Pastor, posso pedir os irmãos para ficar de pé? Por favor, fique de pé. Enquanto nós orávamos e estudávamos esse estudo, irmãos, Deus me mostrava e falava no meu coração claramente que o inimigo não fica sentado olhando e achando bonito você fazer culto com a sua família no seu lar. Ele vai colocar coisa para te atrapalhar. Ele vai colocar circunstâncias para te atrapalhar. Quem sabe, na nossa caminhada de crente, a gente nunca teve a oportunidade de ser instruído a respeito disso da forma que Deus nos instruiu hoje. E não fui eu que escrevi esse estudo, irmãos, tá? O pastor aqui mencionou que existe uma comissão de obreiros que estão separados para fazer esse trabalho hoje nos cultos do Ministério do Belém. Em todo mundo, está todo mundo comendo esse arroz com feijão aqui. E o nosso pastor preza por isso e vela por isso, para que o bom alimento espiritual alcance a sua casa e a sua família. Mas Deus falou ao meu coração e pediu que eu externasse a você esse convite,
de hoje, diante do ensino da palavra de Deus, se você tem tido dificuldades em desempenhar esse papel dentro da sua casa, se você tem tido dificuldades de fazer com que essas coisas aconteçam dentro do seu lar, o Espírito Santo de Deus quer lhe capacitar e lhe ajudar. O Espírito Santo de Deus é o mais interessado em que o seu lar seja um lar que receba a arca do Senhor e que traga bênçãos para a sua família. Sacerdote do lar, meu querido irmão, se você precisa da ajuda de Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Nós vamos orar aqui, os pastores estão aqui, nós vamos orar por você. Ajudadora do lar, se a senhora está tendo dificuldade muitas vezes em conciliar tudo que a senhora tem de resolver e fazer para ajudar o seu esposo, para que isso aconteça dentro do seu lar, eu quero te pedir a sair do seu lugar. Deus vai te ajudar. Deus vai lhe ajudar a ser uma ajudadora. Deus vai lhe ajudar a ser uma ajudadora fiel. E que as prioridades vão estar no lugar certo no seio da sua família. As prioridades vão estar no lugar em ordem correta no meio da sua família, para que a luz de Jesus possa brilhar, começando lá no seu endereço, começando lá na sua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer nos ajudar, irmãos. O Espírito Santo de Deus quer nos ajudar. Eu vou passar o microfone para o pastor Ismael. Isso aqui, irmãos, não tem vergonha para ninguém. O que nós já fizemos até aqui, glória a Deus. O que talvez por ignorância, entenda, ignorância é falta de conhecimento, nós não fizemos, Deus nos ajudou a entender hoje. Mas nós estarmos aqui nos pés de Deus pedindo a ajuda do Espírito Santo não é vergonha para ninguém, irmãos. Isso é um ato de humildade e que Deus honra, e que Deus conhece o coração do crente que se desloca do seu lugar e vem para cá. Ah, pastor, você quer mais gente vir para aí? Irmãos, eu não ganho mais nada porque você veio na frente ou porque você deixou de vir. Mas a sua família precisa desse ato de humildade e de submissão a Deus, porque Deus vai te ajudar. Deus quer te ajudar para a sua família ser abençoada, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Ismael, thank you, Senhor. Falta você. Quem sabe você que ouviu a ministração nesta manhã, e quem sabe o seu cônjuge não está aqui. Você perguntou, pediu para Deus: como eu gostaria que ele estivesse aqui, para ouvir o que eu também ouvi, porque quem sabe pela internet o efeito é diferente. Venha pactuar com Deus. Coloque diante de Deus essa necessidade da sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai tratar com a pessoa que precisa ser tratada. Com esse sacerdote que tem deixado de cumprir a missão que Deus lhe deu para cumprir. Pastor foi muito claro e muito específico aqui em tudo que foi falado. Aonde está você? Como ele disse, nós não ganhamos nada, isso não vai aumentar nem diminuir a nenhum de nós a sua vinda aqui na frente. Mas você vindo, Deus vai honrar a tua fé. E Ele vai cumprir o propósito que Ele sabe e você também sabe que precisa ser cumprido na tua vida e na tua casa. São somente esses que aqui estão? Nós vamos orar e pedir a Deus que os ajude a cumprir esta missão, a esse propósito que é de Deus na minha vida e na sua vida, para que as nossas famílias
sejam saudáveis, para que as nossas famílias saibam exatamente as prioridades da casa e do lar, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Se são só esses, nós vamos orar. Os pastores, por favor, gostaria de pedir que os pastores viessem ministrar a cada família aqui representada nesta manhã. Nós estaremos orando. Eu gostaria de pedir ao pastor José Luciano que viesse orar, apresentando essas famílias aqui representadas. Que Deus traga um refrigério na vida de cada um, e que cada família, ao sair desta casa nesta manhã, saia edificada, porque Deus falou aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada nesta manhã, pela Tua palavra, Senhor, lá nos jovens, aqui no templo, Senhor, onde, Senhor, o Senhor falou tanto conosco. Ó Deus, e os Teus filhos, Senhor, que foram tocados nesta manhã pela Tua palavra, Senhor, para que possam, Senhor, colocar em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos. Amado Jesus, nós sabemos, Senhor, ó Senhor, das lutas que cada um enfrenta dentro do seu lar. Nós sabemos, Senhor, a luta que cada irmão, cada irmã, Senhor, enfrenta, Senhor. Ó meu Deus, que não querem permitir, Senhor, que a Tua palavra seja pregada dentro da casa, dentro do lar. Senhor, que seja, Senhor, ó Deus, os Teus filhos uma luz dentro do seu lar. Ó Deus, não só do seu lar, mas de toda a sua família. Ó Deus, eu te peço, Senhor, alcança as famílias aqui nesta manhã. Amado Senhor, aqueles também, Senhor, que são crentes, únicos crentes dentro do seu lar, Senhor. Ó Deus, e que precisam pregar a Tua palavra para suas famílias, para os seus pais, para os seus irmãos, Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, os Teus filhos. Capacita, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Capacita, Senhor, a cada pai de família. Ó Senhor, a cada irmã, Senhor, dando sabedoria, Senhor, dando, Senhor, entendimento para poder pôr em prática aquilo que aprendemos nessa manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós contamos com a Tua ajuda. Espírito Santo de Deus, nós contamos, aleluia, com o Teu auxílio, Senhor, porque sabemos que essa obra, Senhor, não pode ser feita somente por nós, mas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que convence os corações, é o Senhor que fala aquele coração, Senhor, daquele que está longe, daquele que está longe da Tua igreja, daqueles que estão longe do redil, Senhor. Aleluia. É no Teu nome, Senhor, que nós oramos nesta manhã. Ó Senhor, capacita os Teus filhos para a glória do Teu nome. Alcança, Senhor, as famílias. Alcança os filhos, Senhor, que não estão mais, Senhor, no Teu caminho. Traz de volta para a Tua casa. Traz de volta, Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. E em nome de Jesus, confiando, Senhor, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma família sem qual falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Quantos foram edificados aqui nesta manhã?